Você alguma vez já recebeu o passe espírita e a água fluidificada? Se a resposta for sim, talvez você saiba bem do que se trata. Mas se tiver alguma dúvida, chegou a hora de saber mais a respeito. E se você nunca recebeu um passe espírita, talvez nunca tenha nem ouvido falar sobre ele, também é momento de conhecer um pouco sobre o assunto. No nosso Perguntas e Respostas de hoje, nós preparamos 10 questões muito esclarecedoras sobre o passe ou fluidoterapia e sobre a água fluidificada ou magnetizada. Fecha o nosso Diálogo Espírita de hoje, o Fonte Allan Kardec. O passe espírita e a água fluidificada. Esse é o nosso assunto principal do programa de hoje. Está no nosso quadro Perguntas e Respostas, portanto, será nesse formato. Eu farei as perguntas aqui e as companheiras aqui que sabem tudo, ou quase tudo, vão nos trazer os esclarecimentos. Mariana, começando pela número 1 aqui. No que consiste o passe espírita? O passe espírita consiste na transmissão de fluidos do médium passista para o doente. Kardec vai tratar sobre o passe, né, no capítulo 14 da Gênesis. Ele vai trazer ali para nós, né, essa questão fluídica, nessa troca fluídica do passista para o doente, ou para a pessoa que vai até a casa espírita receber o passe, não necessariamente o doente. Então ele vai falar que essa transmissão, né, ela pode ser tanto do médium, do magnetizador, ele tem lá o seu magnetismo, ele consegue transmitir através do pensamento essas energias. Pode ser também só do espírito, um passe espiritual, né, através do médium, ali de um espírito que vem e aplica ali aquele passo, faz essa transmissão de energia, e também ele pode ser misto, tanto o espiritual como o do médium ali, do magnético. O passe puramente espiritual, não é também puramente espiritual, porque existem as vibrações à distância dos encarnados junto também com oração e tudo. Mas é mais frequentemente observada nas chamadas irradiações, né? Porque daí não há presença física de um passista, é a distância. E geralmente a gente pede o apoio da espiritualidade para fazer isso. A gente pode receber o passe, inclusive, quando está dormindo, aí é puramente espiritual. Mas o normal, o mais comum é o misto, que é o trabalho conjunto do médium com o espírito comunicante, com um ou mais espíritos. Para que serve o passe? O passe é uma transfusão de energias. Como a transfusão de sangue serve para revitalizar uma pessoa que está muito fraca, perdeu muito sangue, precisa repor suas forças, o passe repõe as suas energias vitais. Ele recupera, auxilia na recuperação do corpo físico pelo reequilíbrio do próprio corpo perispiritual, que age sobre o físico. Então, no passe há uma doação de energia vital, energia magnética do médium, e há também, muitas vezes, a doação da energia daquelas entidades que querem bem aquela pessoa ou que se organizaram para auxiliá-la. O passe serve para promover o reequilíbrio de uma pessoa que esteja doente ou desequilibrada. Ele não é uma cerimônia, um ritual, nem todo mundo precisa tomar passe, ele é única e exclusivamente destinado a quem está doente ou em desequilíbrio, né? Muitas vezes a gente vê nos centros assistindo a palestra, aquela fila do passe, as pessoas com saúde indo buscar passe. É desnecessário. Passe é uma transfusão de energia para quem está desvitalizado. São os passe. Substitui a comunhão, eu coloquei aqui, né, Rosa? Harmonizar, você falou ali, corpo e mente, né? Harmonização, outro seria proporcionar benefícios à saúde e ao bem-estar geral, energias atuando
diretamente em algum órgão doente, então às vezes o passe ele não precisa, o passe padrão, até é bom a gente falar logo porque não tem uma pergunta específica sobre isso, não há necessidade de fazer movimentações ou de colocar a mão, né, porque geralmente é pela imposição de mãos, basta a imposição de mãos sobre a cabeça da pessoa, porque ali vão ser irradiados para todo o organismo, físico e perispiritual, e às vezes nem isso. Tá? Então, mas um órgão, se a pessoa às vezes está com problema, digamos, de fígado, a tendência é que os espíritos canalizam as energias mais especificamente e moduladas para aquela necessidade daquela situação ali. E atrai boas companhias espirituais também, porque se o espírito se aproxima para transmitir boas energias, enquanto ele está perto, o mal não vai chegar. Bom, Mariana, o passe substitui a medicação prescrita pelo médico? Então isso aí dá muita dor de cabeça nas casas espíritas, não substitui. Então nós temos que tomar muito cuidado, que muitas vezes nós deixamos de ir no médico, deixamos de fazer um tratamento médico para só fazer o tratamento espiritual. O tratamento espiritual, ele é válido, ele existe, ele acontece? Acontece. Mas nós também temos que ter o bom senso de procurar um médico da terra. Senão, por que Deus nos deu a inteligência? Por que então o ser humano estuda, né? E para poder aliviar a dor do outro, se não tem nenhuma finalidade. Então, o passe, o tratamento espiritual, ele não substitui o médico. A prescrição médica, ele é coadjuvante, ele vai auxiliar para que aquela doença, aquela moléstia tenha um progresso, uma evolução no sentido de cura, às vezes até mais rápida do que ela levaria um tempo X, e com a ajuda do passe, do tratamento espiritual, ela torna-se mais suave, mais rápida, né? Mas nós temos que ter bom senso. Não se deve priorizar tratamento espiritual ao invés do profissional da saúde, e nem quando se está tratando lá e vai ao centro espírita, interromper caso esteja fazendo algum tratamento. Não se deve fazer isso. Porque, Rose, muitas vezes aqueles que aplicam o passe, né, nas casas espíritas são chamados de médiuns passistas. É um termo que não está exato, né? Também concordo, mas porque muita gente fala. Porque ele não está fora de contexto. Porque ele está intermediando nessas energias, se for um misto, né? O passe, ele tem um amplo espectro de atuação. A mãe que dá o beijinho no dedo machucado da criança, sem saber, está transfundindo a sua energia curativa. Né? Um abraço. Um abraço, é uma espécie de passe. Quantas vezes você encontra uma pessoa que está triste, deprimida, você produz aquela energia para passar no abraço e é um passe, né? Às vezes a pessoa tem consciência do processo, às vezes não. Mas o passe, ele funciona, né? Deixa eu ver qual era a pergunta. Por que é chamado de médium passista? Por que chamam de médium passista? Eu estava fugindo do assunto. O passe funciona com a energia vital do próprio médium, mas coadjuvado e às vezes até muito auxiliado, né? Prioritariamente pela energia espiritual do ambiente mental, energético dos espíritos bons que querem auxiliar naquela transfusão. Principalmente quando o trabalho é organizado num centro espírita ou em um local em que se aplique o passe para produzir a cura, sem receber nada em troca, com completo desinteresse, os espíritos bons se aproveitam daquela oportunidade para produzir o reequilíbrio no veículo perispiritual e no corpo físico daquele que está necessitado, quando ele tem merecimento e condições de ser auxiliado. E por isso é que muitas vezes a gente utiliza, outras pessoas utilizam a expressão médium passista. Médium aí no sentido não de dar comunicação mediúnica, mas de, com o auxílio dos espíritos, ser uma ponte, um intermediário das energias superiores para o reequilíbrio do paciente que precisa daquela ajuda. Você falou, interessante também essa pontuar isso aí rapidamente aí, de alguns lugares aí, talvez se encontre, em que vai à casa espírita, vai para a câmara de passe, como a gente chama, a sala reservada ali, e às vezes a pessoa que vai aplicar o passe dá uma comunicação mediúnica ali. Está errado, não existe outro momento, é para outra finalidade, ali é só o passe normal, sem movimentação, sem gesticulação, sem conversa, inclusive.
Aí é outra história, né? De aconselhamento, de cura, se tem algum tipo de trabalho especial na casa, é outra situação. Mariana, qual ou quais os pré-requisitos para se tornar um médium passista ou um passista, já que a gente está usando o termo? Então, o primeiro vocês já falaram, né, que é importantíssimo, que é a disciplina, né? Então, na Câmara de Passe não é local de comunicações, né? O médium passista, ele não vai dar comunicação. Então, um dos primeiros requisitos é a disciplina, é a educação, é o estudo. Nós temos, para ser um médium passista, nós temos que estudar a doutrina, nós temos que estudar o que é o passe, qual é o efeito do passe, para que realmente nós possamos ir ali e fazer essa tarefa, né? A disciplina, o cuidado com a saúde, o cuidado com a alimentação. É muito importante que nós tenhamos equilíbrio na parte alimentar, né? Não quer dizer que a gente precisa ir sem jantar, sem almoçar, nada disso, nada de exageros, né? Mas nós temos que ter o bom senso, que como que eu posso aplicar um passe, transmitir boas energias... Depois de uma feijoada. De uma feijoada, ou então depois de umas caipirinhas, né? De várias cervejas. Então, tudo isso, né, da bebida alcoólica ali, isso vai atrapalhar o meu bem-estar para eu poder transmitir, porque a espiritualidade, ela vai estar ali presente na casa espírita, porque é um ambiente, vamos dizer assim, preparado, controlado pela espiritualidade. E eu vou estar atrapalhando essa harmonia toda com o meu mal-estar. Como que eu vou passar boas coisas para aquele que está ali necessitando desse passe? E às vezes pode fazer até mal. Sim. Porque vai passar fluidos negativos, fluidos pesados que vão Doentios. piorar o problema da pessoa ou criar um problema que não existia antes. Então a boa saúde física, emocional também, a pessoa vai para tanto o trabalho mediúnico como o trabalho na Câmara de Passe, ela tem que estar equilibrada, ela tem que se vigiar mais ainda do que nos demais dias da semana, né? Com os seus pensamentos, com as suas emoções, seus sentimentos, evitar se estressar, ter acesso de raiva, de cólera, essas coisas, vão se refletir fatalmente lá. Boa vontade e desejo de ajudar os outros. Isso. É fundamental, ela tem que ter essa vontade de ajudar, de prestar aquela... Pode não chamar de caridade, querer ajudar desinteressadamente, é fundamental. E as elevadas condições morais, não só daquele dia, mas daí é de uma vida, né? Não adianta também só naquele dia foi bonzinho, foi equilibrado, mas nos outros 6, né? Então, abster-se o máximo possível de desvios, de conduta, seja de que natureza for. Ela tem que ser uma pessoa que tenha essa responsabilidade de ela saber que daquilo que ela tem é o que ela vai dar para os outros, né? Bom, nós vamos para um intervalinho, a gente volta em seguida com as demais 5 questões. Jornal Comunicação Espírita, edição especial. Na matéria de capa e no editorial, os 30 anos da AD Paraná. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, perispírito e o corpo mental. Em perguntas e respostas, excesso do mal, as encarnações passadas e os santos. E ainda em livros que eu recomendo, materializações luminosas. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Estamos de volta com o nosso Perguntas e Respostas de hoje. Eu passo logo aqui para a Rosa a palavra para falar sobre qual o alcance e duração do efeito do passe. Bom, o alcance. Alguns passes, eles têm a capacidade, até por mérito da pessoa que está recebendo e necessidade da pessoa que está recebendo o passe, tem a capacidade de mudar instantaneamente o estado físico. Eu já estava uma vez com crise de asma aguda e num passe a crise passou, estava asfixiando. Então é possível que o efeito seja instantâneo e até de cura. E às vezes ele é lento e paulatino, vai se repetir diversas vezes, a energia vai sendo incorporada aos poucos e a pessoa vai melhorando aos poucos. Qual é a duração do efeito? Depende do paciente. Se ele incorpora, né, o equilíbrio em si mesmo e se aproveita da oportunidade para viver uma vida mais espiritualizada, mais generosa, mais equilibrada, esse alcance é longo. Se ele sai dali e daqui a pouco está brigando no trânsito com alguém que o fechou, né, chega em casa, encrenca com a esposa e os filhos, acabou a energia boa. Verdade. E a água fluidificada, o que é? Pois é, né? A água frutificada nada mais é que a água normal
modificada através das ações, né, espirituais ou do próprio médium, do passista, que pode vir modificar. Lembrando que a água fluidificada não tem nenhuma relação com a doutrina. Kardec não tratou de água fluidificada. O que Kardec fala no livro dos médiuns é as ações, né, a ação que um espírito pode exercer sobre as matérias, sobre determinada substância, assim como a água. E nós sabemos, né, que quando existe essa ação, tanto espiritual ou mesmo do médium passista ali, que pega um copo de água, faz uma prece, nós temos como comprovar cientificamente que modifica essas moléculas. Exato. Antes de passar a outra pergunta para a Rose, como que essa água atua no corpo da pessoa, só gostaria de lembrar, para não escapar do que ela falou ali, que, primeiro, não precisa ser água mineral, pode ser água comum, normal, aí é um preciosismo de quem... Porque tem duas situações, bem rapidinho. A primeira delas, a pessoa vai lá, recebe o passe e na saída você ganha aquele copinho de cafezinho com a água, toma aquilo ali que já está preparado lá no centro, magnetizado geralmente só pelos espíritos, os médiuns ali, as pessoas encarnadas, normalmente até onde eu conheço, não participam. Não que não possa, mas não há necessidade. Segundo, alguns lugares é permitido que a pessoa leve de casa um recipiente, uma garrafinha de água e tal, e deixa lá durante a fluidoterapia, né, que é a sessão dos passes, e depois ela pega de volta e leva para casa e vai tomando do jeito que ela melhor entender. Não precisa estar aberto, porque essas energias elas não encontram barreiras no plástico, na tampinha, elas vão atingir de maneira diferente do que o usual que a gente podia imaginar. E agora, como é que funciona a água? Nosso corpo é 70% água, acho que é por aí, né? Bom, por que água, né? A água ela é profundamente plástica, ela se impregna da energia do ambiente. Então, se o ambiente é conturbado, aquela água já não vai fazer bem. Se há um momento de oração, né, de transmissão de energias através da água, ela pode sofrer até uma transformação física, porque tudo que é matéria é feito do fluido cósmico universal, é possível de ser transformado pelo poder da mente. Se impregna de energias boas e atua mais ou menos por analogia como um remédio, na maioria dos casos, como um remédio homeopático. A nível de perispírito, aquela energia penetra e atinge o corpo físico, o que não impossibilita, em alguns casos, a gente observar que a água realmente sofre uma transformação mais física também, até no gosto, mas são casos excepcionais. Bem observado. Nós vamos para as duas últimas aqui, a última da Mariana, e elas merecem principalmente a última, que a Rose vai falar mais demoradamente. Médiuns e outras pessoas têm a capacidade de fluidificar água ou só os espíritos? Até falei um pouquinho já, né? Isso. Os espíritos, eles têm a preferência, vamos dizer assim. Mas qualquer pessoa pode, sim, desde a boa vontade, né, de doação de energias positivas, nós podemos, sim, um médium, também junto com o plano espiritual, fluidificar a água. Então, não é privilégio de um médium ou só de um espírito, é em conjunto. Lembrando que nós somos espíritas e que nós, né, somos rodeados de bons espíritos quando mantemos os nossos bons pensamentos, né, a nossa conduta, desenvolvemos as nossas virtudes. Então, não é só um médium ou só os espíritos. Todos nós podemos, sim, fluidificar essa água, né, dependendo da nossa ação, da nossa boa vontade, daquela vontade de auxiliar, de agir com muito amor. Tem duas coisas que me ocorreram agora, né, para complementar isso aí. Não sei, vocês devem lembrar, muitos anos atrás tinha aquele programa pelo rádio da Legião de Boa Vontade. E eles recomendavam que você usasse um copo da água e colocasse, geralmente eles diziam que era para colocar em cima do rádio, aqueles caixão de abelha, né? E tomar aquilo ali, porque se acreditava que por ouvir o tipo da mensagem elevada e tal, convidando a oração, etc., pudesse fazer essa distância. É possível, sim. Vai muito da fé da pessoa também, né? E do merecimento, é claro. Aí mas a fé é fundamental nesse papel. Outra coisa, é muito comum, que é recomendado
por alguns mentores espirituais aí, quando se fala no assunto do culto do Evangelho no lar, ou estudo do Evangelho no lar, que além de uma oração, da reunião da família, né? É uma reunião familiar para estudar o Evangelho, geralmente o Evangelho, mas nada impede que se estude outra obra qualquer. E que se coloque a água também, num recipiente, uma jarra, e depois... Gente, a água é vida. A água portanto, é saúde. Então, mal não fará, né? Então, por que não acreditar e se pedir sinceramente, porque no estudo do Evangelho, a ideia é essa, de que os bons espíritos venham para o nosso lar, tragam as suas bênçãos, suas luzes, as suas boas intuições, que ministrem um passe sem que a pessoa tenha que ir ao centro espírita naquele dia, às vezes não tem, né? Nem o centro espírita nem está funcionando. Então, tudo isso Agora, não se pode superestimar, né, o valor dessas atitudes, achar que vai substituir, acima de tudo, as boas ações. Para fechar, Rose, o que é mais importante? O passe e a água frutificada, eu coloquei os dois juntos, ou as preces? A gente pode fazer uma analogia. Se tem um banhista na praia, né, a correnteza arrasta, o que é mais importante? O salva-vidas com o barco até ele chegar ou ele saber nadar? Né? O passe e a água fluida são recursos externos, são socorros da providência divina, das pessoas bem intencionadas em nosso favor. Seu efeito pode ser permanente se a pessoa incorporar valores novos, senão ele é transitório, é um socorro emergencial. A capacidade de orar, de buscar por si mesmo as energias superiores, está ao alcance de todas as criaturas. Pode e deve ser exercitada. Criarmos as nossas antenas para a comunhão com Deus, com a espiritualidade superior, nos transforma em receptores permanentes de energia elevada. Então, com certeza, desenvolvemos a capacidade de, por nós mesmos, transmutarmos as energias que nos envolvem em energias equilibradas, de buscarmos pela prece o auxílio superior para que possamos fazer a parte que nos compete no trabalho de reequilíbrio, de aplicação das boas intuições e boas energias recebidas, é muito mais importante. Passe e água fluida são recursos emergenciais como um remédio. Fundamental é cultivar a saúde. Lembrando que provavelmente, né, nas composições da água fluidificada, e às vezes ela é bem direcionada para as necessidades de uma determinada pessoa, mas assim, são fluidos vitais que a gente está absorvendo ali, e que existem outras fontes, né, como por exemplo a energia solar, né, o contato com a natureza, as forças da natureza, as florestas, rios, mares, e pela própria alimentação. Nós estamos, não é só a matéria do alimento que nós estamos absorvendo. Existe algo por trás disso aí. Então, são complementares. É claro que aí a água e o passe, eles são recursos terapêuticos mais específicos, né? Digamos, aspas, mais fortes, né? Já preparados adredemente para atender algumas necessidades mais prementes, digamos assim, mais cruciais das pessoas. Bom, amigos, até a próxima. Muita paz a todos. Olá, amigos. No Fonte Allan Kardec de hoje, o nosso tema é Deus e o homem. Por quê? Porque Deus é o poder absoluto, criador de tudo que existe, segundo o Livro dos Espíritos, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o homem, ao raciocinar sobre a vida, ao buscar formas de
valer-se da proteção desse poder superior, muitas vezes se desarvora, se sente demasiadamente distante desse poder absoluto, porque suas qualidades e seus méritos são ainda muito relativos. Entretanto, com a doutrina espírita, nós sabemos que Deus não está inacessível totalmente ao homem ainda primitivo, pelo contrário. O Livro dos Espíritos nos ensina que com o progresso nós adquiriremos o senso, o sentido, a capacidade de perceber Deus. O que nos limita a sua percepção é o fato de que estamos ainda muito primitivos em nosso desenvolvimento. Mas Deus, a quem podemos atribuir todas as qualidades de forma absoluta, porque senão não seria o Criador Supremo, está acessível à criatura humana, de duas formas. O ser evoluindo, mesmo ainda primitivo como somos, tem o poder de alcançar a Deus porque Ele deixou um atalho. Ele nos deu a capacidade de elevarmos o nosso pensamento, de início de forma racional, porque pensamento emana da mente, é raciocínio, e buscarmos as fontes superiores da vida, envolvendo os nossos sentimentos pela prece. E podemos, apesar da nossa relatividade de mérito, nós podemos conectar a perfeição absoluta pela oração e sermos atendidos, direta, indiretamente, mas podemos provocar essa fonte superior da vida e recebermos toda a harmonia, a força, a intuição, a capacidade necessária para enfrentarmos os nossos problemas. Claro que não vamos pedir que Ele resolva as nossas questões, mas que nos dê a possibilidade e a força de resolvermos por nós mesmos. A outra forma com a qual nos conectamos com o poder divino e está ao alcance de todas as criaturas é amando. Quando a pessoa ama, ela brilha. Vocês já viram os olhos das pessoas apaixonadas, aquele namoro da adolescência, eles emanam luz. Pena que não sabemos cultivar, às vezes, para que esse estado perdure, né, pela vida fora. Mas aquele que ama, ele brilha. Quando nós amamos incondicionalmente, nos doamos no amor sem a posse, sem o apego, sem o egoísmo preponderante, nós nos conectamos às forças divinas, porque Deus é amor. Então, embora estejamos ainda caminhando lentamente, exilados numa terra primitiva em que o mal ainda prepondera, muitas vezes abandonados pelos entes queridos, sentindo saudades daqueles que já partiram, nós não estamos sozinhos. Deus está ao nosso alcance, pelo poder da oração, pelas vibrações do amor. Se soubermos enxergar ao nosso redor os motivos para a gratidão à vida, para enaltecer a harmonia desse universo infinito que Deus criou e nos sentirmos protegidos pelo seu pensamento, pela sua força, pela sua perfeição, não nos faltará condições de vencermos as batalhas mais árduas e nunca, mas nunca estaremos sozinhos. Porque as pontes que nos ligam, e relativos que somos, ao poder absoluto que rege toda a criação, estão aí, abertas para nós, ao nosso alcance, bastando que as utilizemos. Deus, então, não nos criou e nos abandonou no mundo. Nos criou simples e ignorantes para que caminhássemos ao seu encontro, mas nos deu as alavancas da oração e do amor, para que tivéssemos um atalho para atingi-lo em qualquer época dessa nossa caminhada. Muita paz.